fazendo uma retrospectiva aí com vocês, tá joia? Então, a gente também falou da duração desse império, né? O Império Romano, ele foi lá do século 27 a.C., vai dando uma olhadinha aí no seu caderno, tá? Porque o professor já falou isso na semana passada. Então, o Império Romano, ele vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Nós vimos que este império, né, esse conceito de império, ele surge do quê, né, pessoal? O conceito de império, por que era chamado de Império Romano? Por causa do domínio, não é? Que Roma exercia sobre outros povos, povos da Europa, povos da África e povos da Ásia. Até essa parte aqui eu acredito que vocês entenderam bem, mas o professor vai retomar novamente. Por que esse conceito de império, tá? O conceito de império, ele vem por causa do domínio territorial que o Império Romano exercia sobre outros territórios, porque eles conquistaram, invadiram e conquistaram outros territórios e outros povos da região da Europa, da África e da Ásia, tá bem? A figura do imperador era a figura principal do Império Romano, tá? Então a gente não pode esquecer disso nunca. A figura principal do império era o imperador, tá? Estão conseguindo me acompanhar bem? Tá tranquilo? Coloca ok aí no nosso bate-papo, tá? Se alguém não estiver ouvindo, também pode comentar. Então, a figura principal era o imperador. O imperador, ele representava o quê, pessoal? O imperador, ele representava 3 tipos de poderes, que nós vimos na semana passada, né? Vai acompanhando aí no seu caderno. O primeiro poder que o imperador representava era o quê? Poder político, certo? Depois, o segundo poder que o imperador representava era o quê? Religioso. O imperador, ele era uma figura divina para a sociedade. E o terceiro poder, né, a terceira representatividade que era classificada, que era otorgada, né, que era alinhada à figura do imperador era o quê? O controle de fronteiras. Esse controle de fronteiras era para quê? O papel do imperador era evitar que o território romano, as fronteiras do território romano, elas fossem o quê? Invadidas, né? Elas tivessem ali a infeliz ação de receberem outros povos que não eram romanos com o intuito de tomar o poder ou tomar o domínio do Império Romano, ok? Até aqui tá tranquilo, né, pessoal? Então nós vamos prosseguir. Depois nós vimos a divisão do Império Romano. Essa divisão do Império Romano, ela foi o quê? O principado e depois o dominado, né? Muito bem, isso aí. O principado, ele foi de 27 a.C. e ele durou até 284 depois de Cristo, né? Nesse principado, nós tínhamos o que aqui? O Senado, certo? Era um grupo de homens nobres, ricos e poderosos da sociedade, e esse grupo de homens nobres, ricos e poderosos, eles estavam no controle, porém, eles se sentiam ameaçados, porque a camada da plebe, ou seja, a camada popular, a camada dos pobres, estavam reivindicando seus direitos. Então, o que esses homens do Senado, eles fizeram para que eles pudessem garantir o poder deles? Eles elegeram um príncipe para o Senado, né? Então, o imperador era o quê nesse período do principado? Ele era príncipe do Senado. Quem era esse príncipe do Senado? Era alguém de família muito nobre, era alguém de família muito poderosa, que existia uma grande influência, a joia, e que era escolhido, que era eleito, porque era alguém que tinha uma grande representatividade, alguém que tinha um grande poder e influência social. Porém, pessoal, esse príncipe do Senado, ele não poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, tá? Não era assim que funcionava. O príncipe do Senado, ele era o quê? Ele era sujeito a. Sujeito a quê, professor?
O príncipe do Senado, ele era sujeito a seguir normas e leis desse Senado. Ele não fazia exatamente aquilo que ele queria, tá bom? Isso aí a gente precisa relembrar bastante. Mas, nas províncias, por exemplo, lá na África, lá na Ásia e algumas regiões da Europa, fora ali do Império Romano, na região da Itália, aí sim esse príncipe tinha uma autonomia maior, porque ele estava fora do controle e fora da visão desse Senado, né? Então, quando ele se afastava do território de Roma, ali, então, ele conseguia agir de uma forma mais absolutista, mais imperativa, de uma forma que ele comandasse muito mais. Depois, pessoal, quando esse período se encerra em 284, o período do Principado, nós retornamos com um novo período, tá? E é o período do dominado. Esse período do dominado, pessoal, ele durou de 284 depois de Cristo até 565 depois de Cristo. Eu vou repetir, tá? O período do dominado, ele durou, é dominado, tá? Não é dominato. O período do dominado, ele dura de 284 depois de Cristo e ele vai até 565 depois de Cristo, tá joia? Esse período ele termina com o quê, pessoal? Fator marcante desse período, a morte, né, do imperador Justiniano, do Império Bizantino, lá do Oriente. Então, um fator marcante desse período é a morte de Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente. Lembrem-se que o Império Romano era dividido entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Vou repetir. O Império Romano, ele era dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Tá joia? Então, continuando, pessoal, esse período do dominado, ele é marcado pelo quê? Ele é marcado pelo poder absoluto do imperador. A lei, quem faz, quem promulga a lei, quem elabora, quem executa, quem cobra, quem pensa e aprova a lei é o próprio imperador. Diferente do principado, que no principado você tinha um senado, o senado romano, né? Agora no dominado não, a figura principal é a figura do imperador, única e tão somente do imperador. Depois, nós falamos também, né, e aqui eu retomo com vocês, as características do Império Romano, né? Nós precisamos falar um pouquinho. O Império Romano, por um bom tempo, no período aí da monarquia, ele se expandiu, né? Ele foi querendo conquistar novos povos, novos territórios, para aumentar, então, a sua grandeza e também a sua riqueza. Mas no período do Império, diferente do período republicano, né, da República, houve uma redução. Por quê? A Roma estava passando por crise, né? Já estava com a sua finança, com a sua crise econômica ali estabilizada. Qual era mesmo a principal mão de obra? Vocês lembram? A principal mão de obra utilizada? Mão de obra dos escravos. A mão de obra dos escravos. Perfeito, pessoal. É isso mesmo. A mão de obra dos escravos, né? Então, o que que acontecia? Estava em crise essa sociedade, porque era mão de obra escravocrata, a sociedade estava totalmente saturada também pelo número de escravos, né? Então, o que que eles fazem? Eles começam a fazer a manutenção daqueles territórios que têm. Por exemplo, eles diziam assim, olha, vamos cuidar daquilo que nós conquistamos até agora, né? Vamos cuidar daquilo que nós conquistamos até agora e vamos evitar avançar para mais um pouco, para conquistar mais territórios, porque nós não vamos dar conta. Então, vai ser um período de estabilidade política também, aonde toda a autoridade política vai ser centralizada na figura do imperador. Vão reduzir as guerras de expansão, tá? É muito importante vocês gravarem isso daí. Redução das guerras de expansão, por quê? Para que acontecessem essas guerras de expansão, eles precisavam investir em exército, né? Esse exército, vocês lembram como era chamado o exército nesse período do Império Romano? O exército era chamado de legião, né? Então, essas legiões aí, primeiro que muitos homens morreram,
E segundo, que elas precisavam ser financiadas, elas custavam caro. Então, Roma não estava podendo investir dessa forma. Roma tinha em torno de 50 legiões espalhadas nos seus territórios, né? 50 legiões com média de 600 soldados em cada uma, espalhados em todo o território nos quais Roma possuía. Por que o trabalho escravo, pessoal? E aqui é muito importante nós lembrarmos do ócio, né? O Cauã até está falando aí para nós. O ócio, o que significa o ócio? Tempo livre. Então, as pessoas nobres precisavam de ócio, precisavam de tempo livre para que eles pudessem se envolver na política. Lembrem-se que a política não era para todos, tá? Principalmente para nobres e homens livres. Depois nós vimos a outra questão, que foi a política pão e circo, né? O que significa política pão e circo? É uma alienação para o povo, é uma forma do quê? É uma forma de manipular as pessoas, aonde eles reduziam os ânimos, principalmente dos plebeus. Quem são esses plebeus? São os... Lembram? Quem são os plebeus? Os pobres. São os pobres, exatamente. Parabéns, pessoal. Os plebeus são os pobres, por quê? Esses plebeus, eles estavam reivindicando seus direitos. Esses plebeus, eles estavam reivindicando por melhorias. Então, para que o imperador evitasse algum dano na sociedade ou que enfraquecesse o seu poder, ele cria essa política pão e circo, né? Onde ele vai construir obras públicas, constrói o Coliseu Romano, constrói anfiteatros. Eles fazem espetáculos, eles fazem eventos durante 182 dias do ano. Imagina, eram 365 dias. Desses 365 dias, 182 dias do ano tinham espetáculos, né? Para, assim, enganar, para ludibriar as pessoas, tá joia, pessoal? Então, isso foi a política do pão e circo, tá bem? Agora nós temos um novo tópico aqui, que eu vou deixar para vocês escrito. Muito bem. Esse nosso novo tópico, ele se chama estrutura política, certo? Dentro dessa estrutura política, o império, tá? O Império Romano, ele passa a ser comandado por dinastias. Professor, isso daqui é um novo tema? É um novo tema. É um novo tema. O Império Romano, então, na sua estrutura política, olha só, o professor vai falar de novo, tá? O Império Romano, na sua estrutura política, ele passa a ser comandado, ele passa a ser governado por dinastias, tá? Não se preocupem se vocês não conseguirem anotar alguma coisa agora. O professor está salvando essa aula e ela ficará disponível depois o link para vocês no YouTube, tá bom? Então aí vocês vão poder retomar. Então fiquem tranquilos, pulem os espaços necessários e depois vocês retomam o vídeo para anotar o que for principal. Essas dinastias, elas se assemelham à monarquia, né? Quando a gente fala assim, então a estrutura política, professor, a partir do período do Império Romano, lembre-se que nós estamos falando de Império Romano, tá? Então, no Império Romano, a política, ela é governada por dinastias, ou seja, por linhagem, né? Por famílias. Então, pessoal, é muito importante nós compreendermos que, nesse período, o poder, ele está nas mãos das famílias mais poderosas. Poderosas o quê? Economicamente, né? Aquelas que tinham mais poder econômico, aquelas que tinham sobrenome e aquelas que tinham também um poder aquisitivo muito alto, tá? O Senado, ele vai perder força aí, né? Quem que vai ganhar força nessa história toda? Quem vocês acham? O imperador. O imperador, exatamente. O Senado enfraquece e quem ganha força? O imperador, tá? E essa linhagem de imperadores, ela é determinada pela dinastia. Então,
quanto mais poderosa e influente fosse essa família, né, mais a sua linhagem, mais a sua dinastia teria então chance e oportunidade de assumir então o poder de Roma. Tá joia, pessoal? Depois, nós temos um outro tópico aqui que eu gostaria que vocês também anotassem, que é a guarda pretoriana. Professor, o que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era o quê? Excelentes guardas de elite, aqueles melhores soldados, aqueles que melhor combatiam, aqueles que melhor guerreavam, aqueles caras bons mesmo, poderosos, influentes. E eles eram contratados para fazer a guarda do imperador e da sua família. Em troca disso, eles recebiam pagamento pela sua fidelidade, né? Por isso, eles recebiam também muita crítica. Por quê? Eles conseguiam aí, por exemplo, se voltar contra o imperador, se caso o imperador não os agradasse, se caso também o imperador não os favorecesse, né? Então era uma troca de favores. Essa guarda pretoriana, então, pessoal, elas eram muito influentes, né? Porque o imperador ouvia e era aconselhado por essa guarda dele. Por exemplo, quando o imperador, por exemplo, queria fazer alguma invasão, quem ele consultava? Essa guarda pretoriana, para que eles pudessem dizer, né, ao imperador se de fato ele achava seguro. Tá bem? Então, essa classe, esse grupo aí da guarda pretoriana era um pouco criticado e um pouco mal visto para a sociedade, porque as pessoas entendiam que era apenas, ou bastava apenas pagar esses guardas para que eles fizessem aquilo que, né, o imperador quisesse. Sim, foi um novo tema, tá, pessoal? Guarda pretoriana foi um novo tema. Tá bem? Agora nós vamos aqui para o nosso último tema, que é a concepção de cidadão em Roma, tá? No período do Império, tá? Lembrem-se que tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando do período imperial, tá? Não se esqueçam disso. Então, durante o Império Romano, pessoal, ser cidadão era o quê? Prestem bem atenção, ó. Olhem o que o professor vai dizer aqui. Durante o período do Império Romano, vou repetir bem pausadamente, tá? Prestem bastante atenção. Durante o período do Império Romano, para você ser considerado cidadão romano, bastava que, olha só, para você ser considerado cidadão romano durante o período do Império, bastava que você tenha nascido em Roma e livre, tá? Então, para você ser considerado cidadão romano, bastava que você tivesse nascido em Roma e nascido livre, não escravo, tá? Se você nascesse escravo, aí já não era cidadão romano. Ou se você não nascesse em Roma, você poderia ter nascido em alguma província romanizada. O que isso quer dizer? Províncias que aceitaram a religião romana, que aceitaram o imperador, províncias que se submeteram ao imperador, tá? Regiões que foram conquistadas pelo imperador. Então, olha lá, vou voltar a explicar. Para você ser considerado cidadão romano, bastava que você tivesse nascido em Roma, livre, tá bom? Em Roma, livre, ou em algum território conquistado pelo Império Romano e que tivesse passado pelo processo de romanização. Tá joia? Olha só, poucos votam. Quem geralmente vota aqui? Aqueles que são de família rica, tá? O voto era restrito aos nobres.
tá? Prestem bem atenção. O voto era restrito aos nobres, aos ricos. Os demais, eles tinham direito de quê? Olha só, o que as outras pessoas tinham direito? Tinham direito de posse, tinham direito de frequentar locais públicos, eles tinham direito ao acesso à justiça, mas eles não tinham acesso direto à política, tá? Os escravos, olha só, outro tema aqui, os escravos. Os escravos, eles eram a base do trabalho, tá? Tanto o trabalho braçal, nas terras, naquilo que se produzia, nos trabalhos, mas também alguns escravos trabalhavam usando as suas habilidades. Alguns escravos trabalhavam como professores, outros escravos trabalhavam como administradores, como assessores dos seus donos, né? Se assim nós podemos dizer. E muitas vezes eles também serviam como uma moeda de troca para algumas situações, tá? Então, é muito importante a gente pensar. E a mulher no período de Roma no Império? Como a mulher era vista, pessoal? Olha só, a figura da mulher era o quê? Ela era uma cidadã no período imperial de Roma. Porém, mesmo ela sendo uma cidadã, ela não tinha direito de participar da política, nem de votar e nem de ser votada, tá? Elas recebiam herança, elas herdavam, elas compravam propriedades, tá joia? Elas andavam pelos espaços públicos, elas possuíam escravos, mas elas não tinham liberdade para participar da vida política. Isso era só para os homens, tá? Isso é muito importante vocês relembrarem. Então, os pobres, eles podiam participar para ser votados como alguma dessas coisas aí dos nobres ou não? Não, não. Os pobres não votavam e nem participavam para serem eleitos. Apenas os de família com posses. Tá joia, pessoal? Então, olha só. Essa foi a explicação do conteúdo. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas não saiam da nossa aula ainda, porque eu vou ficar para atendê-los com as dúvidas e explicando a atividade. Tá bem?